coragem é o tônico que promove tanto a saúde mental e física como a força. Desfaçam da dúvida, da vacilação e do temor. Através da força interior que possui, o homem pode conseguir qualquer coisa. Sri Satya Sai Baba. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nota de Allan Kardec a respeito da instrução do Espírito São Luís sobre o tema Necessidade da Encarnação. Item 26. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Livro dos Espíritos, capítulo 4, do princípio vital, a vida e a morte. Conclusão do comentário de Allan Kardec sobre o que disseram os Espíritos na questão de número 70. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em menor porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Meus queridos irmãos, ao concluir esse esclarecimento sobre o princípio vital, Allan Kardec apresenta importantes reflexões a respeito da força que sustenta a vida orgânica. Ele explica que o fluido vital não existe na mesma quantidade em todos os seres. Cada espécie possui uma medida compatível com sua organização e mesmo entre indivíduos da mesma espécie, essa quantidade varia. Isso ajuda a compreender por que algumas pessoas demonstram maior resistência física, recuperação mais rápida
e uma vitalidade aparentemente inesgotável, enquanto outras revelam constituição mais delicada e necessitam de maiores cuidados. Entretanto, Kardec também esclarece que essa força não é permanente. O fluido vital vai se consumindo ao longo da existência e precisa ser continuamente renovado pela alimentação, pela respiração e pelos processos naturais de assimilação do organismo. A vida física, portanto, depende de um equilíbrio constante entre o consumo e a reposição dessa energia indispensável ao funcionamento do corpo. Outro ponto de grande beleza é a afirmação de que o fluido vital pode ser transmitido de um indivíduo para outro. Essa ideia encontra eco em diversas práticas de auxílio espiritual, especialmente no passe espírita, em que os benfeitores espirituais utilizam os recursos fluídicos do médium e do ambiente para beneficiar quem necessita. Não se trata de um milagre, mas da aplicação de uma lei natural segundo a compreensão da doutrina espírita. Todavia, Kardec nos leva a compreender que essa transmissão encontra seus limites nas leis divinas. Quando chega o momento determinado para o desligamento definitivo do espírito do corpo, nenhum acréscimo de fluido vital poderá impedir a desencarnação. A morte não representa um fracasso da vida, mas o término da existência corporal e o início de uma nova etapa da jornada do espírito imortal. Esses ensinamentos nos convidam a valorizar a saúde física sem esquecer da saúde espiritual. Alimentar pensamentos elevados, cultivar a paz, praticar o bem, manter a fé e viver com equilíbrio sobre atitudes que favorecem não apenas o espírito, mas também o organismo que ele habita temporariamente. A verdadeira vitalidade nasce da harmonia entre corpo, mente e espírito. Ave Cristo. Vamos agora, queridos irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus em prece de louvor. Senhor da vida, nós te agradecemos pelos ensinamentos da doutrina espírita que nos ajudam a compreender com serenidade e esperança os mecanismos da existência corporal e da vida espiritual. Concede-nos sabedoria para cuidar do corpo que nos emprestaste, utilizando-o como instrumento de trabalho, aprendizado e serviço ao próximo. Esclarece-nos diante das enfermidades, das limitações e dos desafios da vida, lembrando-nos de que toda experiência possui um propósito educativo e nos aproxima de ti. Abençoa aqueles que enfrentam dificuldades físicas, emocionais e espirituais, que recebam o amparo dos bons espíritos, o conforto da fé e os recursos necessários para seguirem adiante com coragem. E quando chegar o momento de nosso retorno à pátria espiritual,
que possamos partir em paz, conscientes de que a vida não termina no túmulo, mas continua sob o amparo do teu infinito amor. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja.